Fala, nação atleticana. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse pós-jogo do Atlético hoje, porque ontem acabou tarde e ontem também eu tava totalmente gripado, hoje eu tô rouco, né? Uma gripe aí me pegou de jeito, então eu tô fazendo esse pós-jogo hoje, né? Eu cheguei super tarde e ontem eu não tinha condições porque eu tava simplesmente rouco, tô gripado. Tempinho de Curitiba aí, a piazada de Curitiba sabe como é. E vamos falar sobre esse jogo, né? Atlético Paranaense, Chapecoense, 11 mil torcedores indo lá ver esse time jogar, né? Uma vergonha atrás de vergonha, né? A gente estava falando aí sobre 6 pontos, o Atlético conseguiu só um ponto, né? Contra o Botafogo de São Paulo a gente tomou aquele chocolate 4-0, 4-1, né? Desculpa. E hoje a gente empatou. Vou falar uma coisa para vocês, poderia ser pior. Vamos falar sobre esse jogo, o que rolou nesse jogo aí e o que está acontecendo, né, com o nosso clube. Muita coisa complicada, difícil e a gente precisa comentar, né, sobre o jogo. Primeiro tempo do Atlético, eu não vi tanta mudança como muita gente está falando, né? Sobre ali o que falam ali de porque o Atlético teve mais chance, porque o Atlético teve isso, teve aquilo. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu não vi tanta diferença não, gente. Na minha opinião, o Atlético jogou, dominou o primeiro tempo, né? Nem eu estava vendo na entrevista coletiva, teve mais de 20 finalizações, mas não adianta ter nada de 20 finalizações se você não consegue fazer o gol, né, gente? A verdade é uma só, né, mano? Tem que fazer os gols, né? E o Atlético não conseguiu fazer, né? O Atlético teve ali, depois dos 20 minutos do primeiro tempo, teve duas chances com o Zapelli, uma chance com o próprio Patrick, e a melhor chance foi com o Patrick, né? Que bateu, o goleiro pegou, bateu na trave e a bola não entrou, né? Foi um jogo que o Atlético teve o domínio, né? O Atlético dominou o jogo, mas é o que a gente vem falando, o Atlético domina o jogo, mas a gente não finaliza, né? Então fica bem complicado a gente falar sobre. E aí o segundo tempo veio, né? Segundo tempo veio e aí houve já uma mudança, né? O técnico português veio com o Allan Kardec. Desculpa, gente. Veio com o Allan Kardec, né? No lugar do Renan do Peixoto. Depois tirou, né, o Patrick, colocou o Juliano. O time deu uma melhorada. E aí teve a chance, né? Uma boa, uma boa troca de passes ali entre o próprio Tevez e o Juliano. O Tevez foi derrubado. Aí houve o pênalti. Aí a gente chama quem para bater os pênaltis, né? O Allan Kardec, que na minha opinião telegrafou, né, o pênalti. E aí não teve o que fazer. O goleiro pegou, e aí começou as complicações. Né? Antes disso, teve o gol anulado, né, da Chapecoense, que se sai aquele gol ali ia complicar muita coisa. O Allan Kardec perdeu, né, o Allan Kardec faz muito tempo que não vem jogando, como o próprio Luiz Fernando, que não vem jogando, parece que o futebol do cara só jogou contra os times do Paranaense, né, não vem jogando bem. Zapelli ontem apagado,
né? Não conseguiu ter uma atuação daquelas que a gente merece, porque eu acredito que o futebol da Série B é um campeonato de porrada, muito físico, né? E muita bola longa, muita bola aérea. E os atletas têm bastante dificuldade com isso. O time da Chapecoense se defendeu o que pôde, e aí o Atlético foi tentando fazer os gols, e aí o time da Chapecoense jogando por uma bola, como a gente já estava acostumado. Aí o que acontece? Acontece o gol dos caras. Na minha opinião, foi um baita de um frango do Mikael. Eu gosto muito do Mikael, mas não sei o que vocês pensam na sua atleticana, mas eu acho que o Santos pode estar se habilitando para voltar ao gol do atleticano, porque o Mikael não vem falhando algumas partidas. Eu acho que tem moral, mas vem se queimando. E ele não pode ser um novo Léo Link da vida, né? Acho que tem condições, mas ontem ele fez uma defesa que foi no peito no primeiro tempo, mas ontem jogou mal. Ontem fez uma. Teve algumas defesas que ele pegou, mas ontem uma bola simples. Ele acabou tomando um piruzão. Que eu acredito que foi um frango, né? Foi uma falha do goleiro. Aí o Atlético tentando jogar, chegando ali nos últimos minutos do. Né, já estava nos acréscimos. Eu estava bem de frente aonde aconteceu o pênalti. E eu falei para uns amigos meus que assistem o jogo ali junto comigo. Eu falei, olha, o juiz vai dar pênalti. O VAR vai chamar e o juiz vai dar pênalti porque foi claro, né? Tem coisas que são claras. E ontem foi um pênalti claro. Segundo pênalti claro da noite. Que foi aquele puxão, né? No nosso zagueiro, no Tobias. Aí sim, né? Juliano foi contratado para isso, nos momentos importantes contribuir. E aí ele mostrou, né, personalidade, mostrou frieza e mostrou qualidade. Bola de um lado e goleiro do outro. Né, empatou. Eu falo por que nação atleticana que poderia ser pior. Porque a gente poderia, 2 jogos em casa, que a gente tem que fazer 6 pontos, a gente podia ter saído com 0. Né? O Atlético cria, finaliza, mas é uma finalização que não tem êxito. A bola não entra, né? Não adianta você finalizar se você não consegue fazer os gols. Então, na minha opinião, o Atlético precisa melhorar muito. Esse time, continuo dizendo que esse time, eu tô achando que esse time é mentiroso. Né? No papel, eu acredito que é o melhor time da Série B. Mas no jogo, no 11 contra 11, a gente tem visto muita dificuldade. Né? A gente sabe que o técnico é novo, né? É um interino ainda, não sabemos quem vai vir. Muita gente fala que o Atlético, que o Petralha foi atrás do Pepa, né? Mas se impressionou com os valores. Então, a gente não sabe o que acontece. Mais de 6 pontos que a gente tinha que a gente podia estar comemorando aí, primeira colocação, a gente conseguiu um que é inaceitável, que é ridículo. Né? Mas poderia ser pior. Né? Vai que esse ponto faz a diferença lá no final. Então a gente tem que torcer por isso, para que isso a gente consiga melhorar. Né? Ontem a torcida ficou na bronca. Né? Tem que aplaudir os caras que foram no jogo 9h35 da noite assistir aquele time e o time desapontar de novo. Né? Humilhar o seu torcedor. Porque o Atlético precisa vencer e convencer. E hoje o Atlético nem está convencendo e nem está vencendo. Então fica bem complicado a gente tentar lidar com isso. Né? Vamos ver o que vai acontecer com o Atlético, né? Sábado contra o Vila Nova. Né? Vai ter aí 7 dias para treinar. E vamos ver, gente. Né? Vamos ver se a diretoria vai bancar o técnico ou vai manter o português. Desculpa, gente.
e ver como que vai ser, né, as coisas no final dessa rodada. Né? A gente está no bolo doido. O Atlético precisa estar no bolo doido. O Atlético não pode se distanciar. Claro que a Série B hoje o equilíbrio está bem grande, né? Se Deus o livre e guarde o Atlético perder para o Vila Nova, a gente vai estar lá embaixo. Então a gente precisa estar nesse grupo e não desgarrar dele, porque senão algumas vitórias a gente vai ter que ganhar ponto fora, porque em casa a gente já teve 2 tropeços aí que não poderia ter. Beleza? Gente, esse é o nosso, né, pós-jogo. Pra cima, Cap. Muito obrigado para vocês aí que se inscreveram no nosso canal. Né? Seja muito bem-vindo. Se puder aí dar uma moralzinha, curtir, compartilhar, né? Se quiser escrever no comentário aí, a gente vai estar também dando uma força e eu vou estar respondendo. Mas esse é o nosso pós-jogo, né? Poderia ser pior. Poderia não ter feito nem 0 pontos em 2 rodadas. O Atlético sendo Atlético, se não for sofrido no Atlético, acredito que o Atlético está perdendo para a gente mesmo. Né? Diretoria, né? Tem uns áudios vazados aí. É, tem as. Aí depois o pessoal vem falando que o Fluminense pagou, aquela fuleiragem, aquela irresponsabilidade. Parece que o clube não tem dono e parece que o clube está sendo totalmente desorganizado. Mas esse é o Atlético, gente, hoje em dia. Um grande abraço, sabadão aí, sábado que vem contra o Vila Nova. Espero uma vitória, se Deus quiser. E a gente vai estar aí pro pós-jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que o Português aí consiga vencer. Eu não tô torcendo pro Português, não tô torcendo que o Atlético vença, gente. Pra gente conseguir os pontos e ano que vem a gente tá na Série A de novo. Então, quem vir, se ele ficar, não me interessa. Atlético vencendo, a gente subindo é o que tá valendo. Um grande abraço, gente. Desculpa aí as minhas tosses. Eu tô muito gripado. Ontem não consegui fazer por causa dessa gripe chata. Mas hoje, como prometido, como eu falei que eu ia fazer todas as lives que eu, né, quando eu vou e eu assisto o jogo, eu faço. Então, tá mais um pós-jogo aí do Atlético, né, no canal Pra Cima Cap. Curte aí, compartilha, manda aí no grupo dos atleticanos. E se Deus quiser, sabadão a gente ganha lá do Vila Nova fora, porque a gente precisa contar ponto desses 2 vacilos, desses 2 tropeços que a gente teve. Um grande abraço, tamo junto. É nóis. Valeu, nação atleticana. Um grande abraço. Um bom final de semana a todos.